Fala galera, seja bem-vindo ao canal Código da Vida. Aqui quem vos fala é o professor José Souza e hoje eu tenho o prazer de ministrar mais uma super aula para vocês. Agora, se você é marinheiro de primeira viagem, que tá aproveitando a vinheta, se inscrever aqui no canal. Isso mesmo, se inscreve aqui, ó. Aproveita e também ativa o sininho, assim você sempre será notificado quando eu publicar novos vídeos. Fala galera, então na aula de hoje a gente vai estar aqui abordando as DPOCs, ou seja, as doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a aula de hoje. Então, as DPOCs, como eu falei para vocês, é uma doença, como o próprio nome está falando, e que vai acometer quem? Os nossos pulmões, fazendo basicamente a obstrução desses pulmões de forma crônica, ou seja, isso vai ser ali para o resto da vida da pessoa. Os principais sintomas das DPOCs, pessoal, podem ser incluídos a tosse, o sibilo, que é aquele chiado no peito, a dispneia, que é aquele cansaço, né, aquela dificuldade para respirar, e também a secreção, que é ali basicamente aquele muco, aquele catarro que vai ser eliminado ali de dentro, né, das nossas vias respiratórias. As DPOCs, pessoal, ela vai resultar basicamente de uma complexa interação entre fatores, tanto genéticos quanto também fatores ambientais. Quando a gente fala de fatores genéticos, as DPOCs elas podem se manifestar devido à deficiência genética de alfa-1 antitripsina. Essa alfa-1 antitripsina, pessoal, ela vai fazer a inibição da elastase neutrofílica e por conta disso ali a gente vai ter basicamente uma destruição ali da matriz extracelular por conta dos neutrófilos. Outro fator que pode também desencadear as DPOCs são os fatores ambientais. Dentre os fatores ambientais, a gente tem basicamente ali o cigarro, o tabagismo. O tabagismo está ali dentro de um dos principais fatores para o acometimento ali das DPOCs. Sabendo basicamente que ali a fumaça do cigarro, né, ela tem ali inúmeras substâncias que elas podem ser irritativas para o nosso sistema respiratório e pode causar ali lesões nele. Então, apesar do tabagismo ele ser considerado um dos principais fatores para o acometimento das DPOCs, pessoal, cerca de menos de 50% das pessoas que consumem ou que fumam todos os dias, elas desenvolvem DPOC. E dentre essas pessoas, o risco de irmãos pegarem também ou vir adquirir essas DPOCs, elas são bem maiores. Ou seja, tem ali um fator genético bastante intrínseco aqui relacionado a essa doença. Como eu falei para vocês, embora o tabagismo ele seja um dos principais fatores, a gente também vai ter alguns outros fatores ambientais que podem estar agravando ou mesmo que podem estar ali influenciando para o aparecimento dessas DPOCs. Dentre esses fatores ambientais, a gente vai ter ali a não utilização, na verdade, né, de equipamentos de segurança, principalmente para aquelas pessoas que trabalham ali na construção civil e ficam pegando poeiras, né, constantemente. A gente também vai ter ali aquelas pessoas que trabalham em locais como, por exemplo, cozinhas e que constantemente está ali inalando uma grande quantidade de fumaça, a própria poluição do ar também, e também a idade pode estar influenciando no aparecimento de DPOCs, tanto pessoas novas quanto também o fator, né, de maioridade, no caso ali das pessoas mais velhas, né, que por conta do envelhecimento do sistema respiratório, elas têm uma probabilidade muito maior ainda de estar desenvolvendo algum tipo de DPOC. Então, para a parte fisiopatológica dessa doença, pessoal, o que a gente vai estar observando basicamente é que a fumaça, o acúmulo, na verdade, dessas fumaças nos nossos pulmões vai fazer basicamente que ocorra ali uma reação inflamatória crônica e que essa reação inflamatória crônica ela vai basicamente fazer a destruição do tecido pulmonar, ocasionando o que a gente conhece como enfisema. E esses enfisemas, né, ou essas alterações que vai acontecer ali no nosso sistema respiratório, elas vão basicamente fazer o aprisionamento e também a limitação do fluxo aéreo.
Então, explicando aqui de uma forma mais detalhada como que vai estar acontecendo essa parte fisiopatológica, eu preparei aqui esse esqueminha aqui para vocês. Então, como eu falei para vocês no início da aula, a fumaça, né, do cigarro, ela contém substâncias que são substâncias irritativas. E essas substâncias irritativas, pessoal, com o passar do tempo, né, aquela pessoa que fuma constantemente, todos os dias, por um período muito longo, ela pode fazer com que células, na verdade, né, ali do nosso sistema de defesa, elas sejam recrutadas para tentar combater essas inflamações que a fumaça do cigarro ela vai estar ocasionando no nosso sistema respiratório. Dentre essas células, a gente tem basicamente duas que são principais, que são os macrófagos e também os neutrófilos. Ambas as células, pessoal, ela vai fazer a destruição dessas impurezas ou de qualquer outra substância que entra no nosso sistema respiratório através de enzimas, como por exemplo aqui as proteases. Os neutrófilos, principalmente aqui, pessoal, são células de defesa que saem ali arrebentando com tudo, né? Então, chegou ali algum agente estranho, os neutrófilos vão lá e quebram com tudo, né? São bem agressivas mesmo. Porém, o nosso sistema, ele tem inibidores dessas proteases para evitar, né, com que essas células de defesa elas acabem atacando o nosso próprio sistema, o nosso próprio corpo. Só que o que, que vai acontecer? Quando a pessoa ela tem ali aquele vício, né? Quando ela fuma todos os dias por um longo período, o que, que pode acontecer? Que esses inibidores eles podem falhar nessa defesa do nosso organismo contra as nossas próprias células de defesa, né? Quando esses inibidores falham, o que, que vai acontecer? Basicamente vai acontecer uma degradação da matriz extracelular, ocasionando então uma destruição ali do nosso tecido pulmonar. Essa destruição do tecido pulmonar ela vai se dar de duas formas. Como eu falei para vocês no slide anterior, ela pode se dar da forma de enfisema ou na forma de reparo. Quando a gente fala de enfisema, pessoal, vai ser basicamente um acometimento dos nossos alvéolos pulmonares. Quando a gente fala de reparo, já vai ser um acometimento ali basicamente dos nossos brônquios e bronquíolos. Então, vamos observar aqui como que isso vai acontecer, basicamente. Então, quando a gente fala ali de enfisema, a gente vai ter uma destruição do nosso tecido alveolar. Essa destruição do tecido alveolar vai fazer com que esses alvéolos eles percam a elasticidade, também a força para expulsar o ar ali dentro desses sáculos alveolares. A forma de reparo, como eu falei para vocês, ela vai se manifestar principalmente de forma que, como a gente conhece como a bronquite crônica. Essa bronquite crônica ela vai levar basicamente à inflamação ali dos nossos brônquios, e essa inflamação vai fazer com que ocorra um encurtamento da luz brônquica. Esse encurtamento da luz brônquica vai fazer com que ocorra então uma diminuição, né, com o aumento dessa pressão brônquica e fazendo com que tenha ali uma limitação desse fluxo de ar. Essa limitação desse fluxo de ar, juntamente ali com excesso de muco, vai fazer com que essas pessoas que desenvolvem essas DPO6, elas tenham cada vez mais dificuldade, né, para poder fazer essas trocas gasosas. Lembrando, pessoal, que como essas inflamações, elas são inflamações neutrofílicas, elas são muito mais difíceis de ser tratadas. E qual a diferença, professor, de uma asma para uma DPOC? A primeira coisa que a gente tem que saber é a definição de asma. Então, a asma, na verdade, ela é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas. E ela vai se dar basicamente por conta da hiperresponsividade brônquica. Ou seja, aqui a gente vai ter um processo alérgico que vai estar influenciando ali na inflamação dos nossos brônquios. Os principais sintomas aqui, então, da asma, pessoal, eles são o sibilo, que é aquele chiado no peito, a dispneia, a tosse e também um desconforto torácico. E a pessoa que ela possui asma, ela vai intercalar entre períodos sintomáticos, que é quando ela vem ter ali os sintomas, né, da asma, e períodos intercrises, que seriam ali aqueles períodos assintomáticos, onde ela não vai manifestar essas crises de asma.
Eu trouxe aqui para vocês observarem a fisiopatologia, então, dessa doença. Então, a asma ela é uma doença inflamatória, né? Então, quando a pessoa quando ela é exposta a antígeno, e esses antígenos podem ser inclusive um grão de pólen, uma poeira ou algo do tipo, o indivíduo ele vai ser sensibilizado. Essa sensibilização vai recrutar ali células que são células de defesa do nosso corpo. Entre essas células a gente encontra basicamente macrófagos, células dendríticas e entre outras. Esses macrófagos vão entrar em contato com esses alérgenos e enviar uma mensagem através dos linfócitos T2 para os linfócitos B. Os linfócitos B, então, é, é, vão produzir ali anticorpos e também mastócitos. Esses mastócitos aqui, pessoal, eles vão liberar principalmente a histamina e leucotrienos. A histamina, para quem não lembra, ela é um vasodilatador. Então aqui a gente vai ter basicamente uma bronquiconstrição, edema e hipersecreção mucosa por conta ali da quantidade de histamina que vai ser liberado por conta dessa reação alérgica. Essa grande quantidade de histamina que vai ser liberado, pessoal, vai fazer com que os nossos brônquios, desculpa, ele ocorra ali um encurtamento desses brônquios, ocasionando também um edema, que seria ali uma quantidade de líquido, né, no meio intersticial. E isso vai fazer, pessoal, com que eu tenha uma diminuição, aqui ó, nessa imagem a gente consegue observar que a gente vai ter uma diminuição, então, da luz brônquica. Então, aqui a gente tem um brônquio normal, de uma pessoa normal, e aqui um brônquio inflamado durante um período sintomático de asma. Agora, quando a pessoa ela já tem asma, né? E ela vai ter uma crise asmática, o que vai acontecer é que esse brônquio que já está inflamado, pessoal, ele fica ainda mais inflamado, fazendo com que a pessoa ela tenha muita dificuldade de respirar. As pessoas que têm asma, pessoal, geralmente elas utilizam essas bombinhas aqui e essas bombinhas elas auxiliam principalmente para impedir com que o corpo dessa pessoa ele entre nesse período ou ele reconheça algumas impurezas como sendo algo inflamatório e desencadeia aqui esse processo asmático. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Se você gostou, por que não compartilhar? Compartilha com seus amigos aí ou familiares. Quem sabe eles não estão precisando dessas super dicas. E se você ainda não se inscreveu, aproveita esse momento e se inscreve aqui. Até a próxima aula.